Boa tarde, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa reflexão, dessa vez com o nosso querido amigo lá de Mato Grosso, Saulo Gouveia Carvalho, que hoje vai nos falar sobre quarentena. Se fortaleça e... Eu vou deixar você continuar, Saulo. Mais uma vez, muitíssimo obrigado por estar aqui conosco. É um prazer te receber. E agora a palavra é sua. Muito obrigado, Alexandre, Daniela, muito obrigado a todos. É uma satisfação estar aqui com vocês da cidade de Swindon, esse grupo nascente, esse grupo que está fortalecendo os ensinamentos da doutrina espírita e que muito nos alegra o coração pela oportunidade que nós brasileiros temos de devolver ao continente europeu muito do que retiramos no passado em outras encarnações. Então, os brasileiros e de outras nacionalidades estamos aí, à luz do Consolador, buscando essa oportunidade de enriquecer a nossa intimidade, à luz não só da doutrina, mas conectando com a bondade de Jesus em nossos corações. Somos muito felizes por conhecer a doutrina espírita, porque ela nos oferece a oportunidade de nos conhecer mais. E nós aqui da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso desenvolvemos o projeto Espiritizar, que busca esse conhecimento além do saber. É buscar sentir, trazer para o coração, para vivenciar. Certamente que nunca vamos praticar, vivenciar algo se não sentirmos. Daí a importância das reflexões, de trazer esse conhecimento para o sentimento. O conhecimento é tão importante em nossas vidas, na verdade, porém ele é apenas uma porta. É importante a chave. E a chave é conseguida pelas reflexões que fazemos quando experimentamos situações. Então, nós poderíamos dizer que a grande chave é Jesus, o modelo e guia da humanidade, nosso mestre. Não um Jesus místico, um Jesus que apenas apresenta palavras bonitas, e nem um mito de uma pessoa que ofereceu milagres, mas um Jesus real que deixou os páramos celestes para passar um tempo com a humanidade, com as suas agruras, suas dificuldades, suas dores, e vivendo conosco, apresentando como cumprir as leis divinas em qualquer situação, em qualquer desafio, sermos fiéis à vontade de Deus. Então, é com Jesus que nós queremos fazer essa jornada dessa tarde e manhã aqui onde estamos, para refletir sobre essa questão da quarentena, desse isolamento. O título que nós trouxemos é Quarentena se fortaleça e dissolva os seus medos. Né? O fortalecer é com Jesus. Se nós acharmos que somos capazes de nos fortalecer sem Jesus, isso é um auto-engano, porque não somos autossuficientes. Nós somos frágeis. Somos os aprendizes do Mestre. E devemos desenvolver esse sentimento de aprendiz. Porque como aprendizes, nós não iremos nos exigir mais do que já somos capazes, porém não deixaremos de fazer os esforços para avançar, fazendo de forma semelhante ao Mestre.
quando falamos semelhantes, é importante entender a semelhança, porque se nós pensarmos que deveríamos fazer como Jesus, aí seria uma cópia imperfeita, porque nós não somos espíritos crísticos e puros como ele. Então, nós não conseguimos agir como Jesus, mas de forma semelhante, sim. Como Jesus agiria nesse momento perante uma pandemia? Qual seria suas palavras, os seus sentimentos? Então, é assim que nós queremos iniciar. Gostaríamos de dizer como que nós vamos conceituar, qual será a abordagem que nós preparamos. Nós vamos abordar sobre os aspectos dos compromissos individuais e coletivos. Depois, vamos abordar sobre o aspecto da atração e pulsão. E também do aspecto da cooperação entre corpo e espírito. Queremos deixá-los livres para fazer perguntas durante o andamento das nossas reflexões. E no final das reflexões podemos também abrir para outras perguntas que quiserem anotar, para que a gente possa, se tivermos condições, ajudá-los e nos ajudar a refletir sobre essa questão. Tudo bem para nós, né? Tudo bom. Hoje de manhã, eu, pensando nesse momento tão significativo, que para mim, eu quero dizer que é muito significativo, porque estávamos dizendo aos amigos que a Inglaterra nos atrai para uma vivência íntima de alegria. E nos veio uma imagem de uma história, de uma analogia. E eu peço licença, então, para iniciar com ela, antes de abordar os 3 aspectos que nós preparamos. Era uma vez um rei magnânimo, muito, infinitamente amoroso, infinitamente justo e infinitamente caridoso. Esse rei tinha no seu reinado muitos filhos. Tinha filhos que já estavam num estado de plenitude. E a esses filhos ele deu incumbências nobres de cuidar de outros filhos seus. A esses filhos, já em estado crístico, em estado de pureza, ele deu responsabilidades de cuidar de várias regiões do seu reinado. Há outros filhos que estavam num grau de elevação, outros filhos que já tinham desenvolvido a bondade no coração, mas ainda não tinham essa pureza completa. Ele deu encargos específicos de cuidar de alguns dos outros filhos aprendizes. Então, existem os filhos aprendizes, os súditos e os líderes, seus filhos líderes. No seu reinado, ele, sempre caridoso, amoroso e justo, distribuía e sempre distribuiu tudo a todos os filhos de forma igual. Ocorre que alguns destes filhos
aproveitavam as experiências do dia a dia para ir ao encontro dessa pureza que eles viam nos líderes. Então, toda experiência, toda prova que passavam, eles buscavam extrair ali um aprendizado. E firmes, seguiam. Às vezes tropeçavam aqui, mas seguiam sempre numa linha do bem. Já outros filhos se rebelavam. Não queriam muito seguir daquela forma. De certa forma, eles queriam as coisas fáceis. Queriam as coisas, de certa forma, queriam não fazer esforços, queriam só ganhar, queriam usufruir sem dever. Queria só o direito de usufruto. Mas não era um usufruto do reinado nobre, caridoso, amoroso e justo. Era um usufruto das coisas. Alguns deles pediam e queriam usufruir só parte dessa herança do rei. Eles não queriam a herança toda, porque a herança toda tinha contornos que não os agradavam. Mas o grande rei, muito justo, oferecia a cada um deles oportunidades, sempre renovadas. Por isso, cada um deles habitavam regiões conforme as suas necessidades. Essas regiões tinham as situações conforme essas necessidades de melhoria. Porque o rei é muito amoroso. E sendo amoroso, ele não esquecia e não abandonava nenhum de seus filhos. Dessa forma, alguns que já estavam no estágio de maior superioridade moral habitavam regiões conforme essa sua situação, essa sua elevação moral. Outros já habitavam regiões onde haviam convites mais sérios, porque a rebeldia estava instalada nos seus corações. Então, o rei, utilizando de todas as condições, oferecia a esses rebeldes regiões do seu reinado que eram muito importantes e ricas para que esses rebeldes pudessem retornar, pudessem buscar regiões mais felizes. Só que eles não estavam soltos, eles tinham balizas para poder direcionar os seus caminhos, eles tinham os outros filhos súditos que cuidavam um a um, e os líderes amorosos que cuidavam de toda aquela quantidade de filhos que estavam ali na rebeldia. Uma dessas regiões recebeu o nome de planeta Terra. E ali naquele planeta, então, o líder elegido pelo rei colocou aqueles rebeldes e oferecia a eles todos os dias convites para voltar à casa do rei. Essa pequena história é uma analogia da parábola do filho pródigo, que Jesus contou a história dos dois filhos, né? O filho mais novo, rebelde, o filho mais velho, egoísta, fingia que era nobre, mas era egoísta. E os que moram na terra, certamente são aqueles que têm o convite
para poder deixar a rebeldia e oferecer no coração a oportunidade de sentir o convite desse rei amoroso. Então, na nossa história, o rei é Deus, o líder amoroso é Jesus, e os súditos são os nossos anjos da guarda, que é muito importante, está no Evangelho segundo o Espiritismo. Santo Agostinho, ali no Evangelho, fala desses súditos. No caso aqui, o súdito da nossa história, que na parábola são aqueles súditos que o pai amoroso, ao receber o filho pródigo de volta, ele pede aos seus súditos que oferecesse a sandália, uma roupa para o filho que voltava. São os anjos da guarda, né? Então, essa é a nossa condição. As balizas são as leis divinas, que Deus já colocou em nossa consciência para serem o norte onde devemos seguir. Cumprir essas leis vão nos levar certamente à felicidade. E as provas estão na questão 115 de O Livro dos Espíritos, que é passando pelas provas que se adquire o conhecimento da verdade. É a resposta dos espíritos superiores da questão 115, que é uma questão tronco do Livro dos Espíritos, que é a questão que nos apresenta o caminho dos filhos que nasceram simples e ignorantes e vão alcançar a pura e eterna felicidade. Então, nesse ambiente, nós estamos no melhor planeta, um planeta mais lindo que existe, dentro das nossas necessidades. Às vezes venham os aguilhões, como dizia Jesus a Saulo de Tarso na estrada de Damasco. Quando Saulo tem aquele encontro memorável com o Mestre. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões, né? O caminho evolutivo nosso está repleto de aguilhões. De outra forma, nós não enxergaríamos a porta da redenção, né? E pela nossa rebeldia, nossa inércia, esses súditos, esses mensageiros de Deus, a quais Deus e Jesus confiou a tarefa de oferecer condições de iluminação para nós que estacionamos na sombra, eles promovem recursos, eles estão sempre, nós não estamos soltos no planeta, nós estamos tutelados por anjos da guarda. São emissários que organizam os aguilhões, sempre conforme a lei de amor, justiça e caridade. Então, nesse programa que Jesus definiu para a humanidade terrestre, existem aguilhões da riqueza, da pobreza, da fealdade, da formosura, do sofrimento, a luta, são aguilhões nos convidando a não recalcitrar. São convites, todos eles preparados, porque sem eles nós não iríamos voltar à casa do Pai. Sem eles não. Então, nós podemos iniciar o aspecto dos compromissos individuais e coletivos, que é o primeiro aspecto que nós queremos abordar hoje. E eu peço licença para ler uma parte de um livro que é produzido pela editora Espiritizar, que é um livro chamado Eu, Espírito Imortal. É um livro pelo médium Afro Stefanini II e é pelo Espírito Honório, é um livro psicografado. Na página da apresentação ainda, eu peço licença para ler 4 parágrafos. Honório diz assim:
Vivemos dias em que o ser humano, preenchido de informações avassaladoras, permanece ignorando o recôndito do coração. Suas teses não conseguem explicar com propriedade de gênero o sentido da vida, e as pesquisas materialistas não preenchem o vazio existencial que se faz pandemia no século presente. Desde as conquistas do pensamento filosófico de Tales de Mileto até Sócrates, de Sócrates até René Descartes, o ser humano não se configurou ainda em sua verdadeira destinação. Desde as conquistas científicas de Isaac Newton até as pesquisas sobre a teoria da relatividade investigadas por Albert Einstein, a criatura ainda padece de minorar os seus sofrimentos para dirimir os impactos que a ganância e o egoísmo produzem sob todos os aspectos nas valas do pensamento materialista. Foi com denodada humildade, espírito de pensamento sem preconceitos, espiritualidade destituída de fanatismo ou dogmas que Allan Kardec pôde oferecer por meio dos estudos e das observações o compêndio que conseguiu codificar a doutrina da imortalidade. Legado incomparável para os séculos por vindouros, o Espiritismo nas almas que o buscam deve ser considerado como um manancial cristalino de verdadeira autotransformação. Então, o que rege nossas reflexões não são pensamentos pessoais, devem ser pensamentos da doutrina consoladora enviada por Jesus. E aí, os aspectos dos compromissos individuais e coletivos têm, no Livro dos Espíritos, na questão 737 e as questões seguintes, esclarecimentos profundos sobre essa questão da pandemia, dos flagelos. Vejamos alguns aspectos da questão 737. A pergunta que Allan Kardec faz é a seguinte: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Olha a resposta dos benfeitores espirituais para Allan Kardec. Para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Essa resposta já é tudo. Não precisamos nem continuar com a nossa palestra, nossa live, né? Porque ela já respondeu todas as questões. Mas vamos refletir um pouco mais. Eles dizem aqui na resposta que é preciso veja o objetivo para apreciarmos os resultados. Olha que interessante. Se nós não observarmos o objetivo, nós vemos os resultados por lente embaçada, que distorce a nossa compreensão do que está acontecendo. Se o objetivo para nós não tem sentido, como que a gente aprecia os resultados? A gente vai ver injustiça, vai ver
sofrimento sem motivo, não vai entender. Vamos fazer perguntas assim: o que que eu fiz para Deus? Por que que eu estou passando por isso? Por que que meu ente querido tão bom foi embora nesse momento? E fulano que é tão mal continua aqui fazendo maldades. Então, a gente não consegue apreciar os resultados, porque nós não sabemos o grande objetivo. E queremos interpretar esses objetivos por uma visão de um momento, de uma encarnação, de um estágio apenas. Nós estamos vivendo um estágio apenas. A nossa grande vida é a vida do Espírito. Nós fomos criados simples e vamos viver para sempre. Nós somos indestrutíveis. Ninguém, nem nós mesmos, conseguimos nos destruir. Nossa destinação, como está na questão 115 do Livro dos Espíritos, é a felicidade. É para lá que nós vamos, mesmo que não queiramos. Porque a vontade de Deus é suprema. E esse não queiramos é entre aspas, porque é um movimento secundário, que o movimento mais profundo de cada filho de Deus, em sua essência, está escrito na sua consciência, é a vontade de ser feliz. Então, a nossa vontade mais profunda é ser feliz. Mas o egoísmo prega suas peças, suas formas de agir são tão infelizes que a gente começa a querer interpretar a realidade da vida por visões distorcidas da grande realidade. A resposta dos espíritos superiores é: veja o objetivo. E aí você vai conseguir apreciar quais os resultados. Se nós analisarmos essa situação que vivemos de isolamento social por esse vírus que alcançou todos os países do nosso planeta, nós vamos poder refletir pela resposta da 737 para fazer a humanidade progredir mais depressa. Esse é o objetivo divino. E no final da resposta, eles dizem assim: para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Muitos séculos. Isso não é alentador? Isso não é consolador? Saber que a bondade divina envia aguilhões individualmente, apesar do aspecto coletivo, porque, veja, no aspecto coletivo, a humanidade tem compromisso consigo mesma. Nós temos os compromissos de ordem coletivas, onde nós, por várias encarnações, semeamos situações de discórdia e de maldade. Nós temos aspectos de reparação, nós temos aspectos de avançar. Então, nós temos reparação, que está com a lei de justiça na consciência, e aprender para evoluir. Veja, num só episódio, numa só situação, eu atendo mais de uma questão. Na minha intimidade, eu vou aprendendo e vou evoluindo se eu acolho no coração, naturalmente, porque uma experiência por si só não evolui ninguém, não é verdade? Se eu refuto uma experiência, eu joguei ela fora. Agora, se eu aproveito a experiência para poder extrair um aprendizado, eu não só me transformo uma pessoa melhor, como eu começo a semear o bem aonde eu antes semeava o mal. Dessa forma, o aspecto individual passa pelo coletivo. E observando o coletivo, nós vemos que a mesma pandemia traz situações distintas para as pessoas.
Não é a mesma experiência, cada um vivencia a sua experiência única. Um vem a desencarnar, está na hora dele voltar, questões específicas daquele filho de Deus. Outro passa por uma situação grave e recupera, sai de lá fortalecido com várias reflexões. Outros, às vezes, nem sente o vírus, né? Aquelas situações que a gente conhece bem. Dessa forma, esse aspecto individual e coletivo nos convida a observar a amplitude do momento que o planeta vive, para que em alguns anos haja um progresso moral que exigiria muitos séculos, e trazer para dentro da nossa intimidade o convite de vivenciar essas provas de forma amorosa, acolhedora, deixar a rebeldia, deixar o questionamento desnecessário. O questionamento que vem da consciência é: o que essa experiência está me convidando? O questionamento que vem de movimentos egóicos é: por que isso? Mas Deus podia fazer diferente, por que está acontecendo isso? Aí começa a ter raiva de outros povos, da onde surgiu o vírus, começa um movimento totalmente rebelde ainda, apesar do grande convite. Na questão 740, também aborda a questão dos flagelos, dessas provas morais que Deus coloca para o benefício dos seus filhos. E os benfeitores, eles respondem que são provas. São provas. Mas a prova é para que nós possamos demonstrar, eles dizem, paciência, resignação ante a vontade de Deus. Não continuar com a rebeldia. É um ensejo de nós manifestarmos uma abnegação, um desinteresse de questões materialistas para o maior interesse que devemos ter, que é de amar ao próximo, dominando o próprio egoísmo. Dessa forma, nós podemos sentir a bondade de Deus. E eles dizem nessa questão 740 que é uma distribuição da ventura e da desventura no planeta para o bem da humanidade. Parece uma anomalia. Parece, mas é só aparente. Pois aquele que muito sofre deve reconhecer que tinha muito a expiar. E deve, dizem os espíritos superiores, regozijar-se a ideia da sua cura próxima. A cura está chegando. Quem muito sofre não é masoquismo. Não é isso que os espíritos superiores dizem. É sentir o regozijo da cura que está chegando. É um grande convite para todos nós. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9 do capítulo 5, também se aborda a questão do sofrimento no mundo. E eles dizem aí algo muito acalentador. O indício de uma determinada falta trata-se frequentemente de simples provas escolhidas pelo próprio Espírito para a sua purificação, para acelerar o seu adiantamento. Às vezes nós aqui encarnados ficamos reclamando de algo que nós mesmos pedimos ao nosso anjo da guarda. Prepare a minha encarnação, organize. Eu quero muito deixar a rebeldia. Eu aceito essas provas. Antes de encarnar, a gente é tão corajoso. Né? Aí depois que encarna, a gente começa
tardia dúvida do valor desse compromisso. Então, esse aspecto que nós trouxemos inicialmente é o aspecto de compromisso individual na coletividade e da grande bondade de Deus. Se nós não enxergarmos bondade de Deus, nós devemos parar para meditar, refletir, buscar fonte, principalmente nas obras espíritas, principalmente nas obras básicas, que nos alertam e nos apresentam a bondade infinita do Criador. Se nós não sentimos fé, porque quando nós reclamamos, é falta de fé e de caridade conosco. Se nós não sentirmos fé, nós nos afastamos dessa bondade de Deus. A fé é um canal que nos liga diretamente ao Criador. É ela. Quando nós oramos, nós temos, olha, o recurso da prece deve ser fomentado por nós espíritas. Toda vez que nós tivermos uma oportunidade, nos entreguemos a esse recurso, porque ele é o canal direto de falar com o Criador. Tanto para pedir, como para agradecer, como para louvar essa bondade de Deus. Mas se eu não enxergo a bondade divina, se eu não vejo Deus superior, como que eu vou louvar Deus? O louvor vem de sentir a superioridade, né? Nós podemos usar a analogia assim, o aluno passou na prova com louvor, ou seja, ele teve esforços superiores. Então, o louvor, nessa analogia, nos mostra que o louvor está ligado a algo superior. Se eu não sinto que o jeito que Deus criou a mim, que Ele me deu o direito de ser feliz, mas o dever de construir a minha própria felicidade, se eu acho que isso é injusto, como que eu vou louvar a bondade divina? E aí eu me afasto da fé. A fé é esse canal, é esse ducto que nos liga diretamente, criatura ao Criador. Essa é a virtude por excelência, é a mãe das virtudes. Essa mãe das virtudes, eu ponho entre aspas, que é uma fala que veio aqui nesse momento, tá? É a mãe das virtudes, a fé. É pela fé que nós nos entregamos de corpo e alma, com a confiança. A confiança podemos refletir que é permitir que eu e Deus esteja num só coração, numa harmonia, mesmo que sobre agridões, mesmo sobre convites dolorosos. Eu confio e eu me coloco no coração do Criador. Certamente que a fé e a confiança vai nutrir a convicção. A convicção é essa energia nutrida pela fé que eu sinto que eu sou capaz de avançar. Eu sinto uma convicção, uma ação convicta de que eu posso, eu mereço e eu vou fazer a jornada de desenvolver as virtudes no coração, porque eu sei que eu tenho as leis divinas na consciência como balizas para seguir essa jornada. Eu não estou solto. E Deus me provê com as experiências e, previdentemente, me ofereceu essas leis. Esse é o aspecto que nós queríamos inicialmente abordar. Se tiverem perguntas, pode fazer, e depois a gente aborda o aspecto segundo da atração e da pulsão. Eu gostaria, se você me permitir, Saulo, de fazer alguns comentários.
e vou me permitir também ler uma questão do Livro dos Espíritos, um pedaço dela, porque a questão é muito longa. E primeiro, quando você falou de calamidades, né? Você falou de calamidades e depois você falou da questão, você abordou a questão de que nós pedimos um método, uma forma, uma vivência que nos permita fazer um reajustamento de nós como espíritos, né? Através como, por exemplo, me veio à cabeça o olho do Chico Xavier, né? Ele veio com aquele olho que ele tinha, aquele problema no olho, nos olhos, né? Não foi de graça e não foi maldade de Deus. Por algum motivo, ele precisou ter aquele processo para um processo de depuração dele, né? Do processo evolutivo dele. Eu tenho problema de coluna. Então, a minha coluna é dessa forma, porque eu até gostaria de saber o porquê, mas eu estou reajustando alguma coisa na minha vida como espírito mortal através desse processo, através dessa coluna que me dá limitações. Então, quando você comentou, voltando, né? Você comentou a questão do 737 e depois você falou da rebeldia. E para mim, a parte mais bonita do Livro dos Espíritos inteiro é uma resposta que Paulo Apóstolo dá à questão 1009, que obviamente fica na quarta parte do Livro dos Espíritos e não tem muito a ver com essa parte em termos de contexto. Mas a questão fala sobre a eternidade das penas, né? O Kardec pergunta se as penas são eternas e os espíritos dão várias respostas. E no final, Paulo, me interessa muito o antepenúltimo, penúltimo parágrafos da resposta dele. E Paulo pergunta assim: quem é com efeito o culpado? É aquele que, por um desvio, por um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo, do bem, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem-deus, por Jesus Cristo. Que é o castigo? A consequência natural, derivada desse falso movimento. Uma certa soma de dores necessária a desgostá-lo da sua deformidade pela experimentação do sofrimento. O castigo é o aguilhão que estimula a alma, pela amargura, a se dobrar sobre si mesma e a buscar o porto de salvação. O castigo só tem fim a reabilitação, a redenção. Aí continua, né? Querer o eterno e por aí vai. Mas eu acho que cabe dentro do que você estava comentando. Né? E os espíritos também nos dão a resposta àquele questionamento que você estava fazendo, na questão da rebeldia. Né? A gente pede uma coisa, mas quando a gente está aqui, a gente esquece que pediu. E a gente se acostuma aos confortos da matéria e a gente, às vezes, se revolta com a coisa que a gente mesmo pediu. Então, eu acho que essa questão tinha a ver com aquele momento. Espero que faça sentido para todo mundo. Mas era isso que eu tinha que comentar agora. É uma contribuição muito importante. Todos percebemos isso. E vale aproveitar a sua contribuição para adentrar um pouco mais essa rebeldia, né? Porque o movimento da vontade do espírito, ele é um movimento soberano. A vontade é um atributo do Filho de Deus que é inalienável. Ele é a imagem e semelhança do atributo divino. A vontade divina criou o universo, criou seus filhos, criou as leis. E a nossa vontade é soberana. Então, como nós temos as leis na consciência, elas estão o tempo todo nos alertando. O tempo todo. E como a nossa vontade mais profunda é ser feliz, quando nós definimos alguma ação para sermos felizes, quando a nossa vontade nos direciona em busca da felicidade, essas leis se movem para cumprir a minha vontade, pois a minha vontade é soberana.
Isso é muito importante. Porque às vezes a gente se sente ao léu e se entrega a movimentos egóicos. E o que o ego mais gostaria é que tudo se resolvesse sem ter de trabalhar, né? Sem ter de fazer esforço. Isso é que ele gostaria. Acontece um problema, a gente fica rezando. Deus, tira esse problema da minha frente. Resolve para mim. A gente quer que Deus fique resolvendo as coisinhas que nós necessitamos como provas para o crescimento. Agora, posso terminar só o raciocínio da vontade e já te passo, Daniel. Quando eu decido uma ação contrária à jornada da construção da felicidade minha, essa vontade, esse desejo secundário, que é um desejo aí, a gente pode chamar de desejo, ele é contrário à minha grande vontade. Porque a minha vontade é ser feliz, mas eu estou tendo atitudes que são contrárias à minha vontade mais profunda. Então, quando eu ajo de forma desconforme à minha grande vontade, as leis também se movem na minha consciência para que eu possa ter situações para eu voltar ao caminho da felicidade. Então, as leis são sempre a nosso favor. E como somos herdeiros de nós mesmos, desde uma questão na coluna, nos olhos, ou alguma situação, o corpo perispiritual, essa ponte, essa conexão entre o mundo espiritual e o mundo dos encarnados, imprime em nós essa condição, coadjuvada pela programação que os nossos anjos da guarda nos ajudam a programar nossa reencarnação em situações hereditárias que têm a ver conosco, não são fortuitas, e outras da vida no corpo, todas conjugadas pela bondade de Deus, sob a liderança de Jesus, com o apoio de espíritos que nos amam muito. Nossos anjos da guarda são espíritos que evoluíram mais que nós, que nos amam muito, muito, e que nos aguardam. Cada passo que eu dou para ser mais feliz, acho que eles comemoram muito mais do que a gente mesmo. Porque a alegria do nosso anjo da guarda é que a gente seja feliz, cada vez mais. Daniela, seu áudio. Eu uso o áudio do Alexandre, porque senão a gente dá interferência. Então, tem várias coisas, né, que eu gostei bastante. A primeira é a questão do que tu falou, do que a gente precisa refletir sobre o que a experiência está nos convidando para que a gente desperte naquele momento. E não ficar se queixando. E quando a gente entra nessa questão do queixume, né, a gente adentra a uma vibração que é completamente negativa e contra, né, não está ao nosso favor, né, está lidando contra, nós estamos nos auto-sabotando. Então é parar realmente, entrar em conexão, né, com Jesus, com o Pai, com os nossos mentores espirituais, e refletir o que essa experiência está nos ensinando. Hoje, com a questão do coronavírus, né? A gente sempre reflete, né, amor? O que essa experiência está convidando a todos nós, né? Porque toca diferente para cada um, porque somos espíritos imortais, mas somos individualidades, né? Nós temos necessidades diferentes. Apesar de que algumas das nossas necessidades podem até ser parecidas, né? Esse é um ponto que eu gostei bastante, né? Realmente adentrar no meu íntimo e desenvolver essa humildade para conseguir escutar o Criador. Antes de nós começarmos o estudo, a gente estava falando sobre o recolhimento nessa aula.
quão importante é isso para o nosso desenvolvimento como espíritos, né? E a outra questão que tu falou é quando tu disse, né, sentir a cura que está chegando, né? Porque quando a gente está nesse ciclo, porque é um ciclo começa aqui, ele faz uma voltinha e volta, só que quando ele está no ápice e a gente sente aquela dor, aquela angústia, e parece que, meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? Que isso não passa nunca, será que eu vou desencarnar agora? Tipo assim, de tanto que a gente sente, é porque está chegando ao final e a gente precisa ter mais atenção, mais consciência e lucidez desse momento, para que a gente não perca todo o trabalho que a gente fez até aquele momento, né? Não sei se tu quer falar um pouco sobre isso, mas eu sempre reflito isso quando a gente tem, né, amor, um desafio, assim, que tá, assim, né, arrepiando os cabelos, né? A gente sempre se segura, a gente ora, a gente pensa assim, tá bom, tá chegando no final, vamos segurar mais um pouquinho. Porque se a gente não tiver consciência e atenção nesse momento, a gente perde, a gente coloca a perder tudo aquilo que a gente trabalhou, né? É verdade. Nós temos uma visão, às vezes, distorcida do que é êxito. A ideia do êxito é quando algo dá certo na linha do raciocínio da horizontal. E o êxito ele é na vertical. Então, o fato de experimentar já é por si exitoso, quando eu extraio aprendizado. O fracasso é não extrair aprendizado da experiência. Então, se a experiência, como diz Jesus no livro Boa Nova, do Francisco Cândido Xavier, o Espírito Humberto de Campos, Deus envia experiências doces e amargas. E mistura tudo isso para que a gente possa crescer. Então, esses estímulos doces, agradáveis, é um refrigério. E aí vem os estímulos amargos, as experiências desafiantes, para nós seguirmos um passo a mais. As duas devem ser acolhidas. Tanto aquela doce, terna, agradável que passa, como a desafiante, amarga. Mas os remédios mais eficazes são amargos, né? Então, o que não deve passar é o espírito desenvolvendo uma virtude no coração. Isso não deve, não, desculpe. O que não passa é a virtude no coração, porque toda vez que eu desenvolvo um pouco mais a virtude, ela nunca mais retroage. A virtude é da lei do progresso, é da lei de evolução. Quando eu chego a um patamar moral, virtuoso, eu não consigo retroagir. Vamos dar um exemplo sobre isso. Se eu desenvolvi um grau de paciência, usando a virtude da paciência, quando eu passo por uma experiência que requer um pouco de paciência, como é que eu me saio? Tiro de letra, não é verdade? Assim que a gente diz. Mas aí eu chego numa outra situação que requer um grau de paciência muito maior. E eu ainda não estou nesse grau de paciência. O que acontece? Eu dou uma derrapada. Fico desarticulado emocionalmente, às vezes irritado. Compreender esse aspecto é muito importante. Por quê? Porque quando eu me saio bem numa situação, eu falo, nossa, como eu já desenvolvi a paciência.
né? Ufaniza mais do que deveria, porque nós não somos espíritos superiores nem puros. Quando eu fracasso num convite à paciência, eu também faço uma distorção. Eu penso, nossa, eu não valho nada. Eu perdi tudo que eu conquistei. Nem quando eu tive paciência, eu já sou um ser paciência pura, nem quando eu fracassei, eu perdi a paciência no grau que eu já desenvolvi. Então, muitas vezes a gente fala com alguém e fala assim, você podia fazer uma palestra, uma live? Ele fala assim, vou fazer. Aí no dia, ou naquela semana, ele comete um deslize, muito infeliz, ele fala assim, vou pedir alguém para fazer para minha palestra, porque eu não mereço fazer essa palestra. A gente faz uma análise de si mesmo como se a gente tivesse perdido toda a conquista até agora. Não perdi nada, eu estou aqui. O fato de eu ter deslizado aqui é porque eu não sou espírito superior. Lembra da historinha do rei e dos filhos aprendizes? Eu sou um aprendiz. Então, o exercício é que o que eu faço não determine o que sou, e sim o que eu sou em essência ilumine o que eu estou fazendo. Não é? Quem deve dizer o que sou a essência, a semente das virtudes estão aqui. Né? A virtude é sempre vitoriosa. Quando eu me afasto dela, ela fica aguardando. Ela não foge de dentro de mim. Eu não consigo esmagar a virtude, destruir a semente da virtude. Aliás, a virtude eu só consigo desenvolver porque ela está como semente em mim. Porque se ela não tivesse semente, não teria árvore frutífera. Não é verdade? Então, ela está aqui. Se eu quero comprovar que eu sou uma pessoa que tem o potencial para ser virtuoso, começa a desenvolver uma virtude, você vai ver que ela já existe dentro de você. Esperando ser regada, cultivada, experienciada, para poder chegar cada vez mais em graus que certamente vai a alguns milhares de encarnações. Né? Também não é da noite para o dia. Né? Muito bom, muito agradável esse momento, né? de olhar para essas reflexões. Me aquece o coração. Para o convite para mim também. Né? O aspecto da atração e da pulsão, a lei maior, no Livro dos Espíritos, que é a parte terceira, fala das leis morais. E a lei maior, que ficou por último lá, é a lei de amor, justiça e caridade, que é a lei que rege. Mas a lei maior não significa que é a única lei, ou que existe só essas leis. As leis todas são uma rede de leis funcionando harmonicamente. E a lei do progresso e a lei do trabalho fazem uma ação muito significativa para cada um de nós individualmente. Queremos falar sobre isso. Primeiro vamos dizer o seguinte, nós podemos deixar de cumprir uma lei de amor, podemos ser rebeldes, podemos deixar de cumprir uma lei de justiça, mas existem leis que estão o tempo todo, além da lei de amor que continua nos alimentando e nos convidando, agindo de uma forma para trazer de volta, nos trazer de volta para cumprir a lei de amor. Por exemplo, se eu não ajo com amor, eu tenho como efeito, pela lei de causa e efeito, circunstâncias para eu voltar ao caminho do amor. Isso é a atração. E a lei de progresso e do trabalho pulsiona-nos a irmos em frente. Atração e pulsão. Veja como as leis estão o tempo todo a nosso favor. Olha como a bondade divina não abandona seus filhos.
É como se houvesse um GPS aqui. Como funciona o GPS? O GPS, usando a analogia do GPS. Se a gente vai fazer, uma vez nós estávamos, aproveitando a presença da Manuela aqui, nós estávamos em Lisboa e nós íamos fazer uma palestra numa cidadezinha litorânea. O nome agora não me vem na memória. E nós ligamos o GPS e saímos. Estava chuvoso e encontramos uma pista que estava em construção, estava em reforma. O GPS não estava atualizado para dizer que ali, né? Então, a gente ficou numa situação diferente. Mas o que acontece quando a gente encontra uma situação assim? A gente vai por outro caminho e o GPS restabelece outra rota para aquele destino almejado, não é? É certo que depois a gente teve que correr um pouquinho para chegar na hora da palestra, né? Mas, orando o tempo todo, a gente chegou em cima da hora. Era 20 horas a palestra e nós chegamos lá, o presidente do Centro Espírita estava na porta já. Meu Deus, os palestrantes não vão chegar. Então, o GPS ele restabelece. O nosso destino no nosso GPS, entre aspas, é a plenitude, é a felicidade. Quando nós desviamos, a lei de progresso e de trabalho restabelece novas situações para nós irmos nessa jornada. É assim que funciona. Individualmente, nenhum de nós fica à mercê, solto. Parece que sim, né? A gente vê as pessoas fazendo, né? Quando a gente fala de políticos e outras situações, quando as pessoas comentam certas... parece que estão soltos e podem que podem. Não. Quando alguém faz o mal, a lei divina, a bondade divina, naquele momento já está restabelecendo novas experiências para aquele espírito vir ao encontro de reparar com a lei de justiça na consciência. Se alguém me dá um tapa no rosto, a lei de amor, naquele momento, já está criando condições para o agressor fazer uma jornada de reparação em algum lugar. Mas naquele momento já inicia instantaneamente uma nova jornada para o agressor. Eu, no meu caso, posso me sentir ofendido ou sentir compaixão. É uma escolha íntima, conforme eu já sou capaz de sentir. Mas se eu acolho a bondade divina, e mesmo que nasça alguma situação no coração de rancor naquele momento, e eu rogo a Deus para dissolvê-la, pedis e obtereis. A bondade divina, a realidade amorosa divina restabelece o meu psiquismo. Porque a minha vontade foi ao encontro da vontade de Deus. É a atração e a pulsão. São as leis restabelecendo a cada momento situações para que nós sigamos. Nós estamos sempre rumo à felicidade. Quando desviamos, elas vão e nos trazem novas experiências conforme a situação específica de cada filho de Deus. É da bondade, é do amor de Deus. Não é mesmo? Manuela tem uma pergunta. Só a fé nos bastaria, ou só a fé nos basta. Mas quando entra a alegria e a tristeza que vamos tendo, estarmos tristes por as coisas não serem como nós gostamos ou gostaríamos, mostra nós temos direito à tristeza. Não devemos habituar a ela, mas temos direito a ela. Mas estarmos tristes mostra uma rebeldia, mostra não aceitar a vontade de Deus, ou
nós aceitamos o desafio, tentamos não ser rebeldes, mas há uma tristeza que acompanha o processo, porque as coisas não são como nós gostamos. Devemos evitar essa tristeza, mas não é fácil, porque o objetivo está um pouco longe, não é? Podemos dizer assim, existe a tristeza por não aceitar, existe a tristeza por ter um ente querido ter rebeldia ou desencarnar, existe a tristeza porque temos os nossos limites. Nós somos aprendizes. Então há um convite profundo de aceitarmos quem somos e aceitarmos como estamos. Aceitar quem somos é esse esforço de se sentir filho de Deus. É sentimento, mais do que saber. Saber, nós até sabemos. Agora, há um esforço de desenvolver o sentimento de filiação divina. Sentir acolhido, sentir que, em essência, somos luz. Isso é aceitar quem somos. Mas também devemos aceitar como estamos. Porque se eu não aceito como estou, como vou aceitar quem sou? Isso significa aceitar que eu tenho momentos de tristeza, momentos de choro, que eu ainda tenho rancor com uma situação, ainda tenho raiva ali. Porque esse é o ponto de partida. Para mim. Esse é o ponto de partida. Se eu não iniciar por onde estou, como que eu vou avançar? Porque se eu não aceito que tenho tristezas, às vezes de rebeldia, às vezes de uma situação infeliz que aconteceu comigo, eu posso me recriminar, sentir culpas, posso reprimir a tristeza e querer, não, como que eu vou ter tristeza? Eu só devo ter alegrias. Não é assim no nosso grau evolutivo. Aceitar como estou é um exercício proativo de autoacolhimento amoroso. Há um convite de autoafeto. Como eu vou avançar? Como que eu vou superar situações que têm domicílio no meu psiquismo ainda, sem acolhimento, reprimindo, rechaçando? Por isso o joio caminha ainda com o trigo. Se eu for querer arrancar o joio, eu machuco. Então é necessário ir regando o trigo, para ir iluminando o caminho. O autoacolhimento amoroso. É o autoafeto. Não, é uma atitude proativa, não é passiva. Não é o extremo da repressão ou o extremo da inação, eu sou assim mesmo. Até assisti uma palestra espírita que a gente deve aceitar como somos e não fazer esforços. Existe um mal muito grande em reprimir, em se culpar, e também existe um mal muito grande em cruzar os braços. Né? É o convite. Nós deveríamos, me vem à mente agora, o pensamento que o maior exercício que devemos fazer é do alto amor. É o que Jesus disse para a samaritana, quando Jesus chega ao lado do poço de Jacó, e que ela está tirando água do poço. Ele diz assim para ela: quem beber dessa água do poço, tornará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, e se tornará fonte para a vida eterna. Então, se nós bebemos da água que Jesus nos oferece, não só dessedentamos a nossa sede de paz, de
amorosidade, como nos tornamos fonte para todos que se aproximarem de nós sentirem o aroma, o perfume que já conseguimos exalar no nível das nossas condições. Faz sentido, Manuela? Muito obrigada, gostei muito. Tem perguntas? Eu teria um comentário, que eu, na verdade, eu gostaria de fazer um comentário e gostaria de pedir a você que comentasse em cima. São essa questão do auto-amor, né? Primeiro, tem se a gente relembrar das bem-aventuranças, a primeira bem-aventurança é bem-aventurados os pobres em espírito, e a gente consegue associar a essa bem-aventurança a virtude da humildade, né? Que é o conhece a ti mesmo. Então, que é saber quem a gente é, né? Talvez mais reforçando o que você estava falando. E depois tem uma passagem que eu gostaria de saber onde é que está isso no Evangelho, mas eu não sei de cabeça, que Jesus, quando foi tentado, né? Ele foi tentado, e aí, pelos fariseus, se eu não me engano, e ele fala, né? Quando pergunta ele qual o maior mandamento, ele fala, né? Amai a Deus acima de todas as coisas e amai ao próximo como a si mesmo. Quer dizer, a gente não consegue amar ao próximo sem nos auto-amarmos, né? O movimento começa de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então, eu acho que isso tinha a ver com o que você estava comentando, e eu gostaria de pedir se você podia comentar em cima disso. Jesus fortalece um mandamento que vinha de Moisés, já amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando nós amamos a Deus, nós estamos cumprindo uma lei, que é a lei, além da lei de amor, a lei de adoração. Quando nós amamos a nós mesmos, nós estamos, além da lei de amor, cumprindo a lei de perfeição. E quando nós amamos o próximo como a si mesmo, além da lei de amor, de justiça, nós estamos cumprindo a lei de caridade. Sempre as leis. Dizia Paulo de Tarso, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo são as leis divinas. Posso cumprir as leis divinas, tudo. Eu posso cumprir as leis divinas naquele que, olha só, naquele que me fortalece. Quando rogamos a Deus, é assim que devemos rogar. Deus me dê força para eu me fortalecer e superar os desafios, né? Às vezes temos uma ideia distorcida de que Deus vai parar tudo e vai fazer uma força para nós. A força já existe em nós. Nós já temos essas virtudes. Nós já temos a coragem, coração que age. Temos a confiança como semente. Quando rogamos naquele que fortalece essa força que eu já tenho. Porque esse é o meu dever. Né? Então, amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Começa no auto-amor, como o Alexandre trouxe. É o auto-amor. Porque como que eu vou amar ao próximo como estou aprendendo a me amar? Né? Quando a gente entra no avião que falta a pressurização, cai máscaras. A quem eu ponho a máscara primeiro? No próximo ou em mim? Se eu não tiver oxigênio, eu não vou ajudar o meu filho, o próximo. Então, eu devo me oxigenar, entre aspas, com amor, a partir desse autoacolhimento, desse autoafeto, desse autorrespeito, autoestima. Não é?
para que eu possa oferecer algo a alguém. Ninguém dá o que não tem. A rosa só perfuma porque se perfumou antes, não é verdade? Então, é o auto-amor. Amar a Deus, e eu só amo se eu me amar. Porque se eu tivesse em desamor, eu nem sinto a bondade divina. Posso até falar palavras, mas palavras ocas, sem sentimento. Né? Amar a Deus e amar ao próximo inicia no auto-amor. Não é estanque, né? É importante isso. Não é estanque. Se fosse estanque, eu vou me amar primeiro para depois amar todo mundo. Basta uma ilha lá no meio do Oceano Atlântico ou no Oceano Pacífico e ficar sozinho lá. Mas eu só vou aprender isso na relação. Olha o sentido, o significado da presença do outro na minha vida. Olha o quanto o outro é importante para mim viver. É a lei de sociedade. Né? Não é isolado que eu vou desenvolver o auto-amor. Eu vou desenvolver o auto-amor nas relações. Se lá na pré-história os meus desafios eram de sobrevivência física, da alimentação, lá eu não tinha nenhuma dificuldade moral. Lá, nas cavernas, ninguém ficava falando assim, a caverna do fulano é mais bonita, vou pôr no Instagram aqui, que a minha... Não tinha esses desafios. Vai evoluindo, a gente vai encontrando conforme as nossas necessidades, vamos estar exatamente no planeta que tem as dificuldades das relações. Elas são benéficas. O desafio relacional é também um tipo de prova. Não devemos fugir. Devemos, sim, escolher as companhias que faz sentido para a nossa evolução. Mas isso não significa rechaçar familiares, pessoas que têm a ver conosco, no nosso grupo espírita, ou no nosso trabalho profissional, né, e na nossa família. Faz sentido para a gente? Então, caminhando assim para o terceiro e último aspecto que nós preparamos para hoje, que é a cooperação corpo-espírito. O corpo, ele é um instrumento valiosíssimo com as suas necessidades, situações. Ele é um empréstimo divino, né? Um empréstimo para o nosso crescimento. A vida no corpo, ela traz suas necessidades específicas de sobrevivência, manutenção, conforto. É da nossa necessidade criar condições de segurança no frio, o agasalho. Aliás, está muito interessante hoje vocês aí na Inglaterra com uma camiseta solta, né? E eu aqui em Cuiabá, dos 41 graus, com paletó a 12 graus, né? Muito interessante, né? É uma homenagem à Inglaterra, né? Então, o frio, o calor, as necessidades que nós temos. E esse é um convite para desenvolver a virtude da disciplina. E a virtude da disciplina nos ajuda a superar os desafios físicos e morais. Quando nós entendemos a disciplina ligada a um estado de oração, a um estado de verdade dentro de nós, quando nós sentimos que ser disciplinado é conectar com a verdade, conectar com Deus, quando nós sentimos que ser disciplinado é conectar com a gratidão de existir, o sentimento de gratidão por existir, nós temos menos tristezas, menos infelicidades. Por quê? Veja só, ninguém evolui de forma indisciplinada. Concordam? E a indisciplina é uma negação da bondade divina, é uma rebeldia, então é uma ingratidão. Daí, veja como Deus
falar isso até parece uma redundância, né? Deus é bom, né? Veja como Deus é bondoso. Sabemos isso, mas veja quanto vamos refletir sobre essa bondade, né? As coisas mais comezinhas da vida convidam a disciplina. Uma agenda profissional, uma agenda familiar, uma rotina. Nós somos convidados, em época de isolamento, a criar uma rotina. Porque ainda não somos disciplinados em grau superior ainda, nossa disciplina ainda está sendo desenvolvida. Então, a rotina. Organizar uma rotina até no final de semana. Levantar, fazer isso, fazer uma caminhada, ouvir os pássaros, né? Fazer isso, aí fazer aquilo, fazer exercícios, fazer tal coisa. Porque se nós ficarmos ao léu, que acontece muito, a gente quer resolver as coisas, já resolvemos tudo, agora podemos ficar solto. Esse solto é ao léu, né? Ao sabor do vento. Nós caímos em armadilhas. A gente acaba escolhendo um programa de agressividade, uma outra situação que nos... E aí nós, ao invés de acessarmos a intuição, a consciência, nós somos indisciplinados. Então é importante, não é rigidez, não é assim, agora é hora disso, aquilo. Não, uma rotina simples, né? Criar uma rotina de convivência, o horário de convivência, não é horário fixo, né? Horário do evangelho, né? Horário disso, horário de... Então, é criar uma rotina diária, semanal. É um ritual, mas não é um ritual de pregação. Então, é uma forma, com flexibilidade. Hoje não foi possível isso, tem aquilo. Hoje vou ter de ir no médico, não estava previsto. Então, a flexibilidade é uma virtude essencial para esse auto-amor e essa disciplina. Quem desenvolve a disciplina vai na jornada do auto-amor. Daí, eu convido a todos a pensar assim, quando acorda, eu digo, quem sou eu? Antes de pôr o pé no chão. Aliás, vamos pôr o pé no chão, o pé direito, né? Então, vamos lá. Quem sou eu? O que eu quero para mim hoje? E aí começar. É o exercício, é o banho, a higiene, é o café da manhã, é um telefonema a um amigo que está sofrendo. Nós somos convidados a dedicar momentos. Hoje nós temos tecnologia, um WhatsApp, um áudio, uma fala amiga. A gente às vezes pensa, vou falar para o fulano, ele já sabe tudo, não sabe nada. Nós queremos ser acolhidos, nós queremos uma palavra amiga, queremos, por mais que seja uma palavra que a gente já conheça, mas está vindo da energia de alguém, alguém está me oferecendo a energia. É muito interessante ver, por exemplo, o Papa Francisco, ele fala coisas tão simples, mas fala com amorosidade, não é verdade? Eu gosto muito de ver a energia que ele passa. As coisas mais simples, quando são verdadeiras, quando ela nascente dela é no coração, o outro sente esse convite. Então, a disciplina numa rotina para estarmos fazendo escolhas de como queremos viver os espaços de convivência, os espaços de semeadura. Há muita dor na Terra. Dor aqui dentro de nós, dor lá fora. Quando nós vamos colocar remédio na ferida de alguém, nós somos os primeiros a nos medicar. Né? Tem uma pergunta, Alexandre? Eu só ia comentar que a gente precisou da pandemia para descobrir que não sabe lavar as mãos, né? Uma pequena disciplina, né? Uma pequena disciplina. Bem, eu gostaria de dizer assim, que existe sempre um despertar para o Filho de Deus.
os conflitos são sempre convites para a gente refletir sobre eles e crescer com eles. E o Espírito Amélia Rodrigues tem vários livros publicados pela psicografia de Divaldo Franco, e tem um que chama Vivendo com Jesus. No livro Vivendo com Jesus, no capítulo 13, tem a história do Simão, mas não é o Simão Pedro. É aquele fariseu que desejava exibir-se, convidou Jesus para ir para o seu lar, né? E é muito interessante a história do Simão, porque o Simão, ele chama Jesus para ostentar, para ficar observando e ver o que aquele Jesus ia trazer de diferente. Ele queria era aproveitar de Jesus. E aí acontece aquele episódio, aquele desfecho que Maria de Magdala entra e vai lavar os pés de Jesus ali. Então ele fica constrangido ali, ele olha para Jesus ele tem um olhar de reproche, de indignação. É quando Jesus faz aquela pergunta, né? Quem mais foi perdoado, né? Aquele que mais sofreu, né? Então, Jesus faz essa interrogação a respeito dos dois devedores, quais foram perdoados, né? Isso trouxe para ele um ridículo, porque ele respondeu adequadamente, aquele, né, que mais necessitava. Então criou um ressentimento, segundo Amélia Rodrigues, contra Jesus. E esse ressentimento caminhou com ele por largo tempo naquela encarnação. Mas veja, um encontro com o Rei Solar, com o Príncipe Celestial, um encontro com Jesus não é qualquer encontro. A verdade é que Simão nunca esqueceu Jesus. Mesmo vivendo intoxicado pela presunção daquela classe social que era os fariseus, né? Algo aconteceu no íntimo de Simão. Ele ficava torcendo contra Jesus. Quando ficou sabendo que Jesus foi crucificado, ele ficou numa situação de acreditar que estava sendo feliz. Mas no íntimo, ele tinha uma angústia, uma melancolia, algo. O convite de Jesus foi lá no âmago, lá na essência de Simão. E ele já não conseguia mais sentir motivação, por mais que ele tinha riqueza, que as pessoas o bajulassem, essa melancolia devorava ali a alma. Ele assistiu várias coisas. A sua esposa faleceu, que dava muito apoio a ele. Seus filhos pediu a herança e foi embora para Roma. E a vida dele, por mais que fosse rico, não tinha. Ele ficava aturdido. Ficou aturdido quando ele viu o renascimento da doutrina de Jesus a partir de Saulo de Tarso. Ele acompanhou isso. Saulo, aquele que honrou a glória e a raça dos judeus, mesmo expulso do Sinédrio, mesmo expulso da família, mesmo expulso do ciclo dos amigos, com seu verbo forte, firme, com a sua disciplina, com a sua perseverança, trouxe de volta a semeadura da boa nova. De vez em quando, Simão prestava atenção e recordava daquele jantar. E lembrava da pergunta: quem é que mais foi perdoado? E da sua resposta: tenho para mim, que é aquele a quem mais perdoa. E a Amélia Rodrigues descreve, me permite ler aqui 2 parágrafos
que ela descreve, que nos anos 70, veja, Jesus voltou ao plano espiritual no ano 33, né? Então, nos anos 70, após o cerco implacável a Jerusalém por Tito, o jovem filho do imperador Vespasiano, que tombou sob o horror das legiões, dando lugar à diáspora, também se assinalou pelas tragédias da crueldade dos vencedores sobre os inditosos vencidos. Fariseus, sacerdotes, saduceus e o povo, que tentaram resistir atrás das muralhas da cidade, foram aprisionados pelos romanos, e o jovem conquistador decretou-lhe, quase insano, a pena de morte pela crucificação. Então, Amélia diz assim, começou naquela ocasião o resgate coletivo do povo eleito que matara os profetas e assassinara o excelente Filho de Deus. Nos anos 70 já começou o resgate. E aí, ele viu tudo isso. E ele era um desses. Simão, o fariseu, era um desses judeus que estava ali. Numa tarde escaldante, Simão, o fariseu, foi também erguido na cruz. E repassou mentalmente, diz Amélia Rodrigues, toda a trajetória existencial entre situações e aflições que ele passou. E foi no ápice, neste ápice que se arrependeu. Ali ele se arrependeu, na cruz, sendo crucificado, da atitude mantida em relação a Jesus. E desejando amá-lo, a fim de que também a semelhança da mulher infeliz, ele desejou ser a mulher infeliz, fosse perdoado. Diz Amélia Rodrigues. Era noite, quando Simão, exangue e transtornado pelas dores extremas, rendeu o espírito, a fim de recomeçar mais tarde, muito mais tarde, noutro corpo, noutra época, por ocasião da Era Nova, a própria redenção. A ocasião da Era Nova, a era que estamos vivendo. Sempre é tempo para todos nós. Sempre é tempo para sentirmos Jesus no coração. Perguntas? Pois não? Eu sou rápido no gatilho. Você comentou uma coisa e eu gostaria de fazer um comentário em cima, só aproveitando um gancho, que não tem muito a ver com o tema de hoje, mas eu acho que cabe. Quando você vê, foi naquele instante final, quando Simão foi crucificado, que ele teve o despertar, né? Aí eu gostaria de colocar a questão, né, do que os espíritos nos ensinam, que a eutanásia não é uma coisa que a gente deve valorizar, nem incentivar, nem cometer, nem praticar, né? Porque muitas vezes a gente passa aquele último instante da reencarnação, é aquele passo, né? Como foi o passo do Simão. Se tivesse sido cometida a eutanásia com ele ou para ele, antes dele ser crucificado, todo esse processo ia ter que ficar para depois. Teria perdido uma oportunidade, né? No caso dele, a gente pode acrescentar que ele esteve na presença física com o príncipe solar, e isso não é qualquer coisa. E ele passou toda a encarnação dali, mais 33 para os anos 70, nós estamos falando de 27 anos. Ele passou 27 anos com melancolia, mas você tem razão, Alexandre. Ele não se permitiu suicídio, não se permitiu outras atitudes. Então, ele teve ali uma oportunidade. Ali nasceu
E veja quantas outras encarnações, e a Amélia diz que foi já na Era Nova, então agora nas épocas presentes, que ele se redimiu. Então, aqueles de nós que às vezes desprevenidamente lembra do Simão lá de Jesus e tem uma condenação, devemos lembrar que ele hoje é alguém redimido. Olha que alegria. E esse é o nosso destino, a redenção. E isso é consolador. E isso é o grande consolo. Esse é consolador. Eu gosto de colocar sempre que, na verdade, na nossa realidade, né, nós somos ainda muito infantis espiritualmente, né? Então, eu acho que isso cabe para a gente. Não importa onde nós estamos, importa para onde nós estamos indo. Qual é o nosso esforço hoje? O nosso esforço está na direção certa? O nosso esforço, voltando àquela questão da pergunta 1009, naquela resposta de Paulo, o nosso esforço é para voltar para o caminho que a gente se afastou? Porque a gente, obviamente, nós temos dificuldades, nós temos imperfeições, senão não estaremos aqui. Então, a gente, não importa onde nós estamos hoje, importa nós estamos indo na direção certa, o que nós estamos fazendo hoje está nos ajudando como espíritos imortais? Essa é a grande questão. E aí acrescentamos, concordando com você, nem sermos exigentes, nem sermos condescendentes com o mal que praticamos, mas buscar o equilíbrio a partir de esforços perseverantes e dedicados. É sentir o convite de Jesus no fundo do coração, aprendendo com ele que era manso e que é manso e que é humilde de coração. Vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.